Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, meu sinal é... Então, estamos aqui para mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam aí presentes para já começarmos a interagir. Estou aqui com a presença de Kézia, a nossa intérprete de Libras. Então, ela vai conosco assim para passar para vocês e dar uma inclusão maior, tá certo? Nos nossos assuntos e que vocês possam aprender direitinho. Lembrando que nossas aulas, elas estão na TV também. Então, prestem bastante atenção, peguem lápis, caderno, para que vocês possam interagir conosco, tirar as dúvidas, tá certo? Essa aula foi preparada com muito carinho para vocês. Então, prestem bastante atenção. E também nós temos o aplicativo, não é? Quem tem celular Android ou iOS, nós temos aí na nossa telinha o QR Code para que vocês possam baixar o aplicativo e também avisar os coleguinhas de vocês que nosso aplicativo aqui está disponível também para que todos possam participar e interagir conosco, tá certo? Então, fiquem atentos nesse momento para que possamos interagir mais aqui no chat. Já estou aqui com a professora Isabel para me fazer companhia e aí vamos lá. Trago para vocês também o Outubro Rosa. Então, mais uma vez, a campanha de prevenção ao câncer de mama. Então, trago a imagem para vocês, mulher consciente na luta contra o câncer de mama. Então, a prevenção é muito importante. Lembro a vocês, para que todos possam conhecer o corpo, né? Palpar as mamas, ver se tem algum nódulo. Normalmente, os nódulos são fixos e não doem. Então, prestem bastante atenção, não é? Cuidado na alimentação, nos exercícios físicos, tudo isso é muito importante para que tenhamos uma vida mais saudável e possamos prevenir o câncer de mama. Também um grande alerta, não é? A campanha nacional de multivacinação, que está atualizando aí os cartões de vacina de crianças até 15 anos de idade. Então, procurem os postos de saúde para que possam atualizar a vacina de cada um de vocês. Então, passo aqui para a professora Isabel, né, dar as boas-vindas e também falar um pouquinho sobre essa campanha de vacinação. Então, Olá. Vamos lá. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu já estou vendo aqui, Cláudia, que tem vários alunos. Então, faltando apenas eles começarem a interação. A respeito do mês, né, de outubro também, com essa questão da campanha nacional de vacinação. Então, procurem o posto de saúde mais próximo da casa de vocês, leve o cartão de vacina para atualizar as vacinas. Caso você tenha perdido, não tem problema, leve um documento que lá os agentes de saúde vão procurar no sistema o seu nome e talvez ele encontre aí qual é a vacina que você esteja faltando. Não deixem de ir e chame os amigos lá na escola. Obrigada, professora Isabel, pela sua contribuição. Então, é muito importante essa participação de vocês. Espero que já estejam aí interagindo conosco e assistindo a nossa aula. Então, o que vimos na aula anterior? Nós vimos a saúde coletiva, nós demos exemplos também de saúde coletiva, as medidas de saúde coletiva, saúde ambiental, poluição do ar e as doenças. Então, tudo isso nós vimos na nossa aula anterior. E hoje eu trago para vocês um tema que nós usamos no nosso dia a dia, o tema de eletricidade. Então, o que é realmente eletricidade? Então, eletricidade é o nome dado a um conjunto de fenômenos que ocorrem graças ao desequilíbrio ou à movimentação das cargas elétricas, uma propriedade inerente aos prótons e elétrons, assim como também dos corpos eletricamente carregados. Então, a eletricidade, ela está presente no nosso dia a dia, até porque todos os corpos, eles possuem átomos. Então, os átomos, é nos átomos que estão os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons com cargas positivas, os elétrons com cargas negativas e os nêutrons com cargas neutras. Os nêutrons e os prótons, eles ficam no núcleo do átomo e os elétrons ao redor do átomo, na eletrosfera. Então, prestem bastante atenção, é essa troca de cargas que se atraem, que se repelem, é que realmente surge a eletricidade. Bem interessante. E o conceito de eletricidade, ele é bastante abrangente, mas
nós podemos compreendê-lo como todos os efeitos que as cargas elétricas produzem sobre a matéria. Então, eu trouxe aqui para vocês um experimento para que a gente possa ver esse atrito que ocorre, e vocês podem fazer em casa, pesquisar no YouTube, tem muitos experimentos sobre isso. Então, eu trouxe primeiro para vocês papel picado aqui, trouxe uma bolinha, né, uma bola, e trouxe também papel higiênico para a gente fazer o atrito aqui, e nesse atrito a gente poder atrair esses corpos. Então, eu vou fazer um esfregaço aqui, qualquer coisa, a professora Isabel também pode me ajudar. Então, nesse esfregaço aqui, eu estou atritando, né? E o que é que está acontecendo aqui? Então, as cargas os elétrons, eles estão passando aqui, não é? E quando chegar aqui, essas cargas foram neutralizadas, que vai encostar aqui nos papeizinhos e vai acontecer a atração. Olha para aí, pessoal, como ficou. Tá vendo? E ele vai atraindo os papeizinhos. Então, aqui é o atrito que nós fizemos aqui. Temos também aqui um canudo também, que podemos mostrar também a mesma questão, esfregando também. Então, vamos fazer com que essas cargas, elas fiquem realmente eletrizadas, né? E vão perder cargas elétricas, e depois, quando eu encostar, vou encostar aqui na nossa TV, e a nossa TV ela vai ficar com umas cargas positivas. Quando os elétrons chegarem aqui, que eles vão ficar mais elétrons, aí vai afastar um pouquinho as cargas positivas e eles vão se atrair. Vai ocorrer uma atração, porque cargas positivas e negativas, elas se atraem, tá certo? Vou ver se fica aqui na televisão. Eita, esse aqui não ficou, pessoal. Vamos ver mais um pouquinho, né? Vamos ver que às vezes, professora Isabel, vou passar para ela, que ela quer falar um pouquinho. Vamos lá, professora. Pois aqui, Cláudia, temos a participação de Eric, né? Que está aí falando, disse que já viu esse experimento. Aí eu estou perguntando se ele já fez. Quem já fez, começa a colocar. Pode voltar aí, Cláudia, depois eu continuo. Pronto, aqui eu já coloquei um canudinho que ele está ficando aqui na televisão. Então, ele já está altamente eletrizado aqui e ficou. Mas aí a gente tem que esfregar bastante justamente para acontecer esse atrito, essa troca de elétrons, né? E a atração com os prótons, que aí, quando ocorre essa atração, realmente eles estão bastante eletrizados, tá vendo? Já coloquei outra aqui também. Então, gente, vejam como é interessante como acontece a eletricidade, né? Todo esse fenômeno aqui. Vou botar aqui no cantinho para não atrapalhar a nossa imagem. Vou deixar só dois. Então, gente, vocês vejam como é interessante, não é? Como essa troca de cargas positivas com negativas. Então, daí é onde surgiu a eletricidade quando se descobriu. E vamos ver em outras aulas os cientistas que pesquisaram e descobriram tantas coisas que usamos no nosso dia a dia. Então, aqui nós temos, explicando direitinho esse funcionamento, como funciona a eletricidade. Primeiro, tudo na natureza, ele é formado por minúsculas partículas que são chamadas de átomo. Cada átomo, ele possui partículas ainda menores, que são os prótons, os elétrons, e também temos os nêutrons, né, que ficam também no núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons. A carga dos elétrons é negativa e a carga dos prótons ela é positiva. Então, cargas opostas, ou seja, uma positiva e uma negativa, se atraem. Cargas iguais, ou seja, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, se repelem. Então, a eletricidade, ela surge quando os elétrons são empurrados e puxados de um átomo para outro. Então, nesse esfregaço, realmente, os elétrons, eles foram puxados, né, pelas cargas positivas que estavam, no caso, na televisão. O canudo ficou fixo. No caso, na bola que eu esfreguei, atraiu o papelzinho que eu trouxe aqui picado. Então, é bem interessante como nós vemos que surgiu a eletricidade devido a essas cargas de elétrons. E é muito importante que vocês já tenham visto, já tenham pesquisado, né? Já estejam interagindo aqui conosco, que nós vamos
fazer perguntas aqui. Eu passo para a professora Isabel aí, que ela tem novidades para a gente. Diga aí, professora. Com certeza, Cláudia. Eric está dizendo que realmente ele já fez esse experimento. Bem-vinda também, Beatriz Fernanda, lá do 8º ano B do Divino Espírito Santo. Muito bem-vinda também você, Beatriz. Agora eu dei uma dica porque Eric colocou aqui, eles são meio que puxados. Aí eu coloquei para ele o cuidado. Isso mesmo. Porém, com a TV, né, devemos ter cuidado. Essa questão de estar brincando com a TV, em relação a estar passando o braço para ver a questão dos pelos, viu? Foi por isso que eu dei aquela dica, viu? Serve não só para você, Eric, mas para todos que estão nos assistindo. E, na verdade, professora Isabel, a gente colocou aqui na televisão porque a gente fez na parede. É importante que vocês façam o canudo na parede, tá certo? Que ele vai ficar fixo também, porque aconteceu aí o atrito. A televisão aí, ela não interferiu muito no canudo ficar na televisão. Então, vocês façam isso na parede de casa, tá certo? Não é importante que use a televisão, porque mesmo quando desligamos a televisão, ou estamos com a televisão ligada, ela está com eletricidade. Se, às vezes, encostamos o pelo, ele um pouquinho arrepia, tá certo? Então, não é importante fazer essa experiência. Essa experiência é só para que a gente veja o atrito, não é? Com o atrito, nós produzimos eletricidade. No momento quando encosta, o que é que vai acontecer? Que eu disse a vocês, os prótons, eles vão atrair os elétrons que ficaram mais no canudo, no caso, na bola que eu esfreguei, tá certo? Então, a televisão, ela não interferiu em eletricidade aí não, tá certo? Então, não façam na televisão. Podem esfregar o canudo e colocar na parede, que ele vai fixar na parede, tá certo? Não usem a televisão, é importante. Então, a eletricidade, ela é comumente associada à corrente elétrica, que é realmente uma movimentação de cargas, e essas cargas é estabelecida quando algum corpo ele é submetido a uma diferença de potencial elétrico. Então, isso aí é quando a eletricidade realmente ela está associada à corrente elétrica. A corrente elétrica ela vai transportar realmente a energia. Nessa imagem que nós estamos vendo aqui, depois eu vou trazer para vocês, é realmente utilizando uma pilha. E se vocês verem na pilha, normalmente ela tem carga positiva e carga negativa. Então, porque elas se atraem, né? E aí coloca o fio condutor da corrente elétrica para acender a lâmpada. E a eletricidade na física, ela estuda os fenômenos físicos causados pelo trabalho das cargas elétricas. Então, a eletricidade ela é tão complexa que na física existem vários fenômenos que são divididos por cada disciplina, não é? Eles são separados para que possa estudar melhor e possa ser melhor detalhado. Aqui, a origem dos fenômenos elétricos, ele está também nos elétrons, que apresenta a menor carga elétrica possível, conhecida como carga fundamental, porque os elétrons possuem carga negativa. Normalmente, quando um objeto está assim, ele está em equilíbrio. Ele está com total de prótons igual a total de elétrons. No esfregaço, aí ele perde prótons, fica mais carregado negativamente. E quando a gente coloca numa superfície que está igual, o que vai acontecer? Os elétrons se afastam porque eles se repelem e aí ficam os prótons da superfície que nós deixamos atraindo os que têm mais carga elétrica, tá certo? Então, foi esse o fenômeno que nós vimos aqui. Quando eles são executados sob a ação de um campo, ou seja, de um local elétrico externo, esses elétrons eles podem ser conduzidos, dando origem à corrente elétrica e toda a gama de fenômenos que são relacionados à eletricidade. É aquilo que nós fizemos também. Eles foram submetidos realmente, excitados, sob uma ação que nós tivemos. E qual foi essa ação? O esfregaço. Esfregamos papel. Existem objetos que eles são realmente, você pode esfregar, né? O papel, a madeira, vai facilitar o cabelo. Acho que vocês já viram falar, às vezes, o cartão, você vai usar um cartão no banco, não está funcionando, passa no cabelo. Justamente é esse atrito para que possa eletrizar para o cartão funcionar. Essa troca de cargas positivas e negativas. Então, é isso aí
que acontece? Ocorreu uma ação para que os elétrons ficassem mais carregados, e quando você coloca na superfície, os prótons, eles atraem. Os elétrons, como o objeto ele foi eletrizado, ele tem mais elétrons. Aí quando ele junta-se à superfície, os elétrons são afastados e os prótons com cargas positivas, eles atraem os elétrons. Então, eles são atraídos e aí ocorre isso aí que nós fizemos. E aí é quando ocorre também a eletricidade na condução de energia. A eletricidade também é uma forma de energia transmitida por meio da passagem de elétrons através dos fios condutores. Então, quando você coloca na sua casa a energia elétrica até chegar lá, realmente ela vai passar por fios condutores até chegar em cada tomada da sua casa, para que você possa usar essa eletricidade em forma de energia. E sabemos que essa eletricidade ela foi transformada em um tipo de energia, e são vários tipos de energia que nós podemos receber na nossa casa. Então, é muito importante também o cuidado, não é, com esses eletrodomésticos que nós temos em casa. Ter cuidado quando for manusear, ter cuidado com as tomadas elétricas, ter cuidado com o celular, não é, os carregadores de celular, o excesso de tomadas também o excesso de aparelhos ligados nas tomadas, que pode dar curto-circuito, né? Ela não aguentar aquela quantidade de eletrodomésticos. Então, é muito importante esse cuidado com os choques, porque estima-se que no ambiente doméstico, 34% dos casos de morte acontecem no ambiente doméstico, principalmente com crianças manuseando aparelhos domésticos. Então, muito cuidado, pessoal, viu? Tenham cuidado e orientem as pessoas em casa. E agora eu preciso de vocês aí no chat, tá certo? Com a professora Isabel, eu tenho uma perguntinha para vocês. Qual a importância da eletricidade no seu dia a dia? O que é que você acha de mais importante da eletricidade no seu dia a dia? Imagine quando ficamos sem energia na nossa casa, né? Como é difícil, nós achamos que não vamos conseguir fazer nada. Então, observem aí, coloquem no chat, que aí eu chamo a professora para ela dizer quem mais está interagindo, o nome da escola, é importante eu citar. Desde já agradeço aos professores, aos coordenadores, aos gestores das escolas e a vocês que estão divulgando o nosso trabalho aqui e aprendendo cada vez mais, que é o grande objetivo nosso aqui, é que vocês possam a cada dia crescer e ter um projeto de vida. Então, vão colocando aí no chat o que vocês acham de mais importante a eletricidade no dia a dia. E aí eu chamo a professora Isabel para ver se nós temos já alguém participando aí, professora. E aí? Temos sim, Cláudia. Estamos com um grupo bem significativo, né? Já dei boas-vindas aqui a Cássio, a Luciano, e já temos respostas também. Então, aqui, Luciano colocou que a importância está a luz e o ventilador. E também ele colocou a geladeira. Eu estou pedindo aqui para que outros também possam participar. E as escolas, que você também está pedindo aí, professora Cláudia, para a gente poder falar, o doutor Rodolfo Aureliano, que são alunos que estão aqui também sempre presentes. A gente está sempre agradecendo aí todo o pessoal aí da escola que está incentivando vocês a estarem aqui conosco. Pode continuar, professora Cláudia, quando aparecer mais algumas respostas, eu vou chamar e dizer aqui qual a importância que os nossos alunos estão dando à eletricidade. Ah, que bom, pessoal, que a geladeira é tão importante, a luz que chega e ilumina a nossa casa, né? E outro aparelho aí que eu não decorei muito, o ventilador. Então, é muito importante que vocês realmente cuidem, tenham cuidado realmente no manuseio também, tá certo? E eu agradecer à escola, a Aureliano aí, que está sempre presente aqui conosco. Muito obrigada a vocês por estar aqui nos assistindo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho como surgiu a eletricidade, né? Assim como os demais fenômenos da natureza, a eletricidade ela sempre existiu muito antes da humanidade surgir. Então, os raios é uma eletricidade natural nos momentos de chuva, né? Então, os raios eles vêm como uma eletricidade natural. Então, a eletricidade existiu muito antes até da humanidade surgir, já existia eletricidade no nosso planeta, através dos raios
só dos raios nos momentos de chuva. Esses raios, por exemplo, são os fenômenos elétricos que produzem a maior parte de todo o ozônio da atmosfera terrestre. Então, além deles surgirem, né, eles produzem uma grande quantidade de ozônio da atmosfera terrestre, que é a camada justamente protetora e hoje está sendo ameaçada com tanta poluição, né, que existe aqui no nosso planeta. Então, resta termos cuidado. E também as ligações químicas que formaram as primeiras moléculas de água do planeta Terra, por exemplo, elas são produto da atração elétrica entre as cargas. Então, essa troca, né, de elétrons nas cargas, então, desde a molécula de água, nós trabalhamos o ciclo da água, então nós vimos que as moléculas de água, se elas estão bem juntas, elas estão no estado sólido, quando elas se repelem um pouco no líquido, e quando elas se afastam, elas estão no estado gasoso. Então, essa também é uma troca de ligações químicas que também está presente as cargas elétricas, é uma troca entre cargas elétricas, então aí já faz parte também. Os raios, eles são descargas elétricas intensas, e ocorrem quando a concentração de cargas nos centros positivos e negativos da nuvem cresce muito e o ar que os circunda não consegue mais isolá-los. Então, quando cresce realmente a carga positiva e carga negativa e acontece que o ar que está ao redor não consegue mais isolá-los, então acontecem os raios. Então, muito cuidado também nos momentos de chuva, não é? Com os raios. E realmente o tipo mais comum de raio, ele ocorre no interior das próprias nuvens, embora ocorram descargas também entre duas nuvens, entre a nuvem e o ar, entre a nuvem e o solo. Tudo depende de como as cargas elétricas, elas distribuem-se no interior das nuvens. Então, dependendo dessas cargas elétricas, é que também vem a intensidade dos raios também. Então, passo aqui para a professora Isabel, que ela já tem respostas que vocês colocaram aí no chat. E aí, professora? Temos sim, Cláudia, não só resposta, como também perguntas. Eric coloca assim, por que a árvore é um para-raio? E aí ele continua, né? E por causa disso também, e Luciano também está fazendo uma pergunta, porque elas também têm muita energia, né? Eu acho. Então, também, Luciano está querendo responder a dúvida aí de Eric, mas ele está nos passando também com uma dúvida, né? Ele está dizendo, ele acha, ele não tem certeza. Então, a questão aí, Cláudia, é se a árvore, né? Ela funciona como para-raio. Será que é isso também que acontece? Bem, eu trouxe uma pergunta aqui de chat que realmente eu quero que eles fiquem pensando aí. Eu vou fazer a pergunta e vou dar a resposta assim, diretamente, vou comentar com vocês. Aí eu quero que vocês coloquem aí, se vocês sabem como é que vocês podem se defender dos raios. Se eu estiver num ambiente assim e de repente muitos raios, em que ambiente eu estou e como eu posso me defender desses raios. Então, gente, normalmente a gente vê que cai muitos raios em árvores e normalmente é num local descampado. Os raios, eles têm uma atração muito grande por objetos que estão mais sobre o solo. Então, por isso que existem os para-raios, porque os para-raios, justamente, eles são colocados em pontos mais altos de determinado local. Eu morava numa cidade que o ponto mais alto era a igreja, então teve uma época que houve muitos raios e atingiu muitas casas. Então, foi colocado um para-raio realmente na torre da igreja. Então, porque o para-raio é o ponto mais alto e caiu muito raio realmente na igreja. Então, aquele ponto mais alto é onde os raios são atraídos. E é importante que vocês tenham muito cuidado nesse momento que vocês estiverem no momento de raio. Então, ele não atrai, a árvore não atrai, mas simplesmente vocês têm que ter cuidado em momentos que estejam com muito raio, não se proteger embaixo de árvores, porque é o ponto mais alto que ele procura. Então, o ponto mais alto naquele momento foi a árvore, então o raio atingiu aquela árvore. Por isso que na maioria dos prédios sempre tem um para-raio, que é o local mais alto que tem. Então, ficar bastante atento. Temos alguma resposta aí, professora, de como se defender do para-raio? Tem algumas bem engraçadas. Um diz assim, né? Sair correndo. Né? A primeira coisa é sair correndo. Né? Outro disse, Luciano diz, eu não sei o que fazer.
né? As respostas são bem interessantes. E aqui, Cláudia, eu estou colocando para eles que eles têm que ficar bastante atentos, que nós vamos dar a resposta. Mas nós estamos agora, nesse momento, de levá-los também a refletir, a pensar. E eu estou pedindo aqui, coloque a sua hipótese. O que você está pensando é uma hipótese. E vale bem para esse momento da aula. Uma dica, né, de como nos defendermos, os carros. Se você estiver num carro, fique no carro, que realmente ele é um isolante, não pelo pneu, viu? Porque a borracha, às vezes a gente tem, não, porque tem a borracha do pneu. A borracha do pneu, o raio, a descarga do raio é tão violenta que essa borracha não vai, mas ele tem realmente um isolante. Ficar no carro, se você estiver no carro, ou se você estiver, não vá em água, porque realmente a água é uma condutora de eletricidade, às vezes ficamos em piscina, em praia, então evitar ficar em piscina, em praia, você saia realmente, procure ficar numa casa, realmente é o melhor lugar, procure não manusear celular, não ligar a televisão, se você puder desligar a chave é melhor, porque realmente tem uma atração de raios, e se você estiver num campo, realmente não fique nem deitado totalmente no chão, mas se fique curvado e com a cabeça entre as pernas para evitar a presença de raio. Pesquisem mais também, como diz a professora, é bom que a gente pesquise e descubra mais coisas sobre isso, para também nos protegermos, né, pessoal? Então é muito importante que tenhamos esse cuidado com a nossa proteção e procuramos sempre mais adquirir conhecimento, tá certo? Então não fiquem na água, a água realmente é uma boa condutora de eletricidade, não é importante que nós fiquemos na água. Então a professora Isabel, eu vou passar para ela falar alguma coisa, já se despedir. Ok, pessoal, é bem rapidinho, o Eric colocou aqui, né? Estão dizendo que vamos ficar debaixo do solo, o outro vai morar dentro de uma caverna, mas como a professora colocou, já estou vendo que tem gente fazendo pesquisa, viu, Cláudia? Viu uma palavrinha aqui. Legal, isso mesmo, pessoal. Eu estou me despedindo até o próximo encontro nosso, mas continua aí na pesquisa. E dá uma olhada nos experimentos. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela contribuição. Realmente o subsolo é muito importante se a gente tiver um túnel para ficar, viu? Mas muito legal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a vocês.